Eu lembro, irmãos, que a geração que entrou na terra prometida foi a geração que nasceu no deserto e não a geração que nasceu no Egito. Você para olhar que uma geração inteira morre no deserto, e ao passo que uma geração nova vai nascer no deserto. Deus que fez promessa lá em Abraão, que foi passando de geração em geração, quando Ele tira o povo finalmente do Egito, quem sabe aqueles que estavam nos dias das pragas falaram: olha, se o Moisés falou que nós vamos entrar e acessar a terra prometida, nós vamos acessar essa terra prometida, porque o que Deus está fazendo aqui é grande demais para nós. Só que o que nós fomos vendo é que aquele povo que saiu do Egito, eles ficaram muito tempo como escravos. A mentalidade deles estava muito presa como escravos. Eles só se moviam através de chicotadas. Eles tinham os hábitos de uma mentalidade que você vai perceber deles, de sentir saudade das comidas do Egito. Eles trabalhavam. E agora Deus está falando: vocês vão ser um povo livre. Se nós colocarmos a distância de quando eles acabam de atravessar o mar até a entrada de Canaã, da terra prometida, eles levariam mais ou menos uns 6, 7 dias de caminhada, uma semana, irmão. Só que Deus foi percebendo que a mentalidade daquele povo é uma mentalidade que ainda não os ajudaria a poder acessar o novo que Deus tinha preparado. Deus precisou desfazer a mentalidade daquele povo para que eles pudessem acessar a promessa que já estava disponível para eles. Eles tiveram muita dificuldade em aceitar o novo de Deus. Você vê que Deus, quando vai fazer uma rota, Sônia, para eles, antes deles chegarem até o Mar Vermelho, Deus leva eles por um caminho, porque o próprio Deus falou: se eu levar eles por onde a guerra está acontecendo, eles vão ter medo e vão voltar. Deus está sabendo o povo que Ele está libertando, mas Deus já está deixando disponível uma terra para eles. Só que esse povo, ao chegar naquela terra, teria que lutar contra gigantes, teria que tomar posse. Tomar posse não é só sair daqui com uma palavra positiva e dizer: isso é meu. Não, era lutar contra o gigante, era rodear em volta da muralha, era poder bradar na hora certa de bradar, era poder guerrear mesmo. Isso é tomar posse. O tomar posse nosso não é um tomar posse da sua bênção aí, irmão. E é uma palavra bonitinha, e eu falo: tomei posse da bênção, e depois eu continuo do mesmo jeito. Não, eles precisavam mudar. E aquele povo teve muita dificuldade em aceitar o novo. Então um caminho de uma semana se transformou em 40 anos no deserto. Qual o propósito? Essa geração vai morrer, para que nasça uma nova geração, e para que essa geração possa acessar o novo. Essa mentalidade não conseguiu ser modificada, então agora naturalmente ela vai sendo modificada, porque quando a gente não aceita as coisas sobrenaturais de Deus, Deus nos permite viver das maneiras naturais até que a proposta, a vontade dele aconteça. Tirar o povo do Egito foi fácil, agora tirar o Egito do povo é que demorou bastante tempo. Quem tem dificuldade em aceitar o novo são aqueles que se tornaram profissionais em coisas antigas. A gente tem que saber que o mundo está em constante movimento, e nós servimos um Deus que a própria palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O nosso Deus não é um Deus de coisas antigas, embora Ele também seja um Deus de coisas antigas. Ele não é só um Deus de coisas antigas, mas o seu Deus é um Deus que é eterno. O seu Deus é um Deus que deu inteligência, sabedoria ao homem, para a gente viver 2025 com tanta evolução, mas para chegar mais à frente com mais evolução ainda. Então você precisa estar aberto ao novo, porque essa noite Deus está dizendo: eu tenho coisas novas para liberar sobre a minha igreja, eu tenho coisas novas que já estão disponíveis para vocês. Então essa mentalidade do passado tem que ficar para trás, para que vocês possam acessar o novo que eu tenho para vocês. A gente olha para a Bíblia e vai perceber que o mesmo Deus que deu as instruções para Moisés, Moisés passou 40 dias no monte, e Deus falou para ele, Davidson, exatamente como seria o véu. O véu, uma cortina
que separaria o lugar santíssimo. Ele deu as dimensões do tabernáculo para Moisés. Salomão, quando faz o templo, Salomão pega essas medidas e ele faz então aquele monumento, aquele templo glorioso. E Deus aceitou isso. Deus entrou lá, tanto que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Tamanho era a presença de Deus naquele lugar. Só que chegou uma hora, Felipe, que o mesmo Deus que mandou fazer o véu falou: eu vou rasgar esse véu aí. Vou mandar o meu filho, quando ele morrer na cruz do Calvário, ele bradar até Telestai, vai ter um terremoto e o véu do templo vai rasgar. Vai rasgar porque acabou essa temporada. Ninguém precisa mais ter essa separação. Agora Jesus, o Espírito Santo de Deus, é Deus no meio dos homens. E agora eu não preciso ir até o lugar santíssimo. Agora Ele caminha comigo. Agora Ele abriu um novo e vivo caminho para que eu e você possamos caminhar com Ele. Sabe o que Ele fez? Ele fez uma coisa nova no deserto. Ele abriu um caminho. Ele preparou ali riachos no meio do deserto, no meio do ermo. Ele foi aplainando, nivelando o caminho para que eu e você pudéssemos ter acesso a Ele. Jesus também disse uma vez, irmãos, o próprio Jesus falou que não dá para a gente pegar o vinho novo e colocar em odres velhos. Não dá para a gente pegar um pano novo e remendar no pano velho, senão o novo estraga o velho. A pressão do novo estraga o velho. O vinho não era colocado em garrafas assim, mas em bolsas de couro. Os odres eram dessa forma, e enquanto o vinho ia fermentando, por estar novo, ia rompendo. Então tudo vai depender da estação a qual nós estamos e do quanto a gente consegue absorver de Deus. Esse Jesus que falou sobre vinho novo, esse Jesus que falou sobre odres novos, esse Jesus que falou sobre um tecido novo, é o Jesus que chegou pregando e falando: Pai nosso que estás nos céus. Ele chegou chamando Deus de Pai, dizendo que Ele era Filho de Deus. E o pessoal que olhava a lei, somente preso à lei, falou: isso está errado. Mas Ele estava abrindo um caminho para mim e você saber que o Deus que é Senhor soberano absoluto é o Deus que quer se relacionar com você como um pai se relaciona com um filho. E ainda que você não tenha comunhão com seu pai terreno, você pode ter plena comunhão com seu pai celestial. E você vai perceber que da mesma forma que Adão e Eva passeavam com ele no jardim, você pode passear com ele nas ruas de Bela Vista. Você pode passear com ele por onde você passar, porque esse Deus, Ele está caminhando no meio de nós. Abra-se para o novo e perceba que Ele já está aqui em nós. Então, nós vamos olhar e perceber: eu preciso sempre ficar atento ao que está acontecendo. Não é perder a essência, irmão, mas é ficar atento. Você pode pegar, para quem gosta bastante, bolo de chocolate. Quem é que gosta do bolo de chocolate? Diga amém. Com aquela caldinha assim, né? Eu não gosto não, mas tem gente lá em casa que é igual formiga para isso. Olha lá, ó, manifestou lá atrás. Então vai jogando aquela caldinha assim, Sônia. Se você fizer o bolo de chocolate numa forma redonda, é bolo de chocolate que se chama, não é? Se a forma for quadrada, qual o nome do bolo? Chocolate, né? Se eu quiser fazer bonito, domingo eu vou fazer aniversário de casamento. Eu e a pastora Daniela fazer aniversário de casamento, 12 anos junto. É 12 mesmo, né, meu amor? Ah, medo de errar aqui, rapaz, ia dar ruim. Se eu quiser fazer um bolo de chocolate na forminha de coração, é a mesma coisa, não é? Muda a forma, mas não muda a essência, é a mesma coisa. Então o que a gente tem que entender é que Deus não está trazendo uma atualização, perdendo a sua essência, mas se adequando para a realidade do tempo presente. É por isso que a nossa igreja, nós precisamos entender isso. É por isso que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber uma mensagem clara falando sobre paternidade. Os últimos versículos do Antigo Testamento são versículos do profeta Malaquias. Ele fala que Deus traria um tempo onde converteria o coração dos pais ao coração dos filhos. E aí quando chega a mensagem de João Batista, ele chega pregando desse jeito, convertendo o coração dos pais ao coração dos filhos. Por quê?
Essa é a forma, como eu te falei, natural, para que o sobrenatural passe adiante. Se aquele povo não teve condições de poder crer que eles que eram escravos na noite anterior, agora estavam a uma semana de acessar uma terra que manava leite e mel, que tinha frutos gigantes, se eles não tiveram condições de fazer isso, Deus falou, pelo meio natural, a melhor forma é o pai e a mãe passando para o filho. Vocês vão contando as histórias, vocês vão educando, vocês vão nivelando o caminho. Baruque fala para, Felipe fala para Baruque. O Jaldei vai falando para suas filhas, a Dilson fala para suas filhas, a gente vai seguindo dessa forma. A paternidade faz isso, irmãos. Entenda que o legado que a gente deixa não é para nós, mas será para aqueles que virão depois de nós. O reino de Deus, ele é passado de pai para filho, e por isso você vê isso em toda a Bíblia, sempre uma geração que comunica a próxima geração. Por isso o segredo para um grande avivamento chama-se paternidade, onde nós vamos conversando, onde a gente vai avançando, onde eu apresento para Eloá sobre o meu Deus, sobre o que Ele fez, e daqui a pouco ela absorve na linguagem dela, e ela começa a comunicar isso, e você absorve da sua forma, e comunica aos seus próximos. É isso que Deus quer que nós façamos. Deus te deu algo para você passar para a próxima geração. A visão está no coração de uma geração, mas a força está contida na próxima geração. Você consegue entender isso na Bíblia? É necessário a gente trabalhar juntos. Moisés tinha a visão, mas quem lutava as guerras era Josué. Davi tinha a visão, mas quem construiu o templo foi Salomão. Uma geração vai passando para outra. A gente falou de manhã, Elias recebeu o comando de ungir Gel, mas quem ungiu Gel foi Eliseu, a próxima geração de Elias. Porque o que Deus entrega para você nunca morre em você. O que Deus entrega para você começa em Deus, passa por você e vai abençoando a próxima geração. Hoje nós temos algo que começou de Deus, que Ele está passando por Bela Vista para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família, e a partir disso eles serão abençoados daquilo que Deus começou. Os pais preparam os filhos para viverem a próxima estação, e não essa estação. Os pais preparam os filhos para serem melhores do que a si mesmos e não iguais. Esse é o maior desafio nosso desse mundo que gira o tempo todo. O Noah pequenininho ali no colo da avó. O que a avó viveu não é a mesma realidade do Noah. O que os pais viveram não é a mesma realidade. Então os pais olham para a geração, para o que acontece hoje, e começam a buscar informação de como que os filhos vão ser criados, por conta dessa mudança que vai acontecendo. Eu acho interessante uma história que já está até desatualizada, mas hoje estudando eu lembrei dela. Está desatualizada porque vai mudando muito rápido as coisas. Um viajante chegou em um hotel e pagou com o seu talão de cheque. Quem sabe o que é talão de cheque, levanta a mão aí. Quem já teve um talão de cheque aí, levanta a mão. Quem ainda tem, levanta a mão. Só empresário forte que tem hoje em dia, né? Tem talão de cheque ainda. Os que tem mesmo, fica escondido, né? Mas irmão, tinha uma época que o dinheiro que valia de verdade era um talão de cheque. Cansei de pedir pizza para 15 dias o pagamento. Ricardo lembra disso. Ainda namorava com a pastora Daniela. Eu falei assim: pai, vamos comer uma pizza? Sem dinheiro. Como é que era, Nilzinho? Liga uma pizzaria, você aceita um cheque para 15 dias aí? Quando bati o cheque na conta, você já não sabia nem mais o que era aquilo ali. Talão de cheque. Ele chegou no hotel, ele pagou o talão de cheque, queria ter uma cama para dormir, uma comida quentinha para o jantar. Anos depois, outro viajante passou por aquele mesmo hotel. Ele era filho do primeiro viajante. Ele chegou e dessa vez ele pagou com o cartão de crédito dele. O desejo dele era ter uma cama com colchão macio, uma comida quentinha. Parece bobeira, mas ele queria um banheiro individual e uma TV para que ele pudesse relaxar e descansar. Parece bobeira porque os hotéis antigos não tinham banheiro individual. Você sabia disso, irmão? Uma vez fomos assistir um jogo no Rio de Janeiro, eu e mais 5 amigos.
E aí, não sabia qual hotel ficar, e a gente procurando um hotel mais em conta. Tinha um hotel que era um hotel novo, que aqui no estado tem também, o Ibis Hotel, que era febre. E a gente pensou, então, vamos todo mundo, vamos ficar hospedado no Ibis lá. São 6 pessoas, 2 quartos triplo, vai dar direitinho, a gente racha aqui entre nós. Quando chegamos lá, tinha um evento no Rio, na cidade. Não tinha vaga nenhuma no hotel. Então a gente começou a procurar, e alguém achou na pesquisa do Google e colocou o nome do hotel lá e falou: rapaz, esse hotel aqui já hospedou até Roberto Carlos. Opa, deve ser um hotel top. Esse hotel aqui é o hotel que, quando teve um show internacional, não lembro qual era a banda, eles ficaram aqui, vamos para lá. Só que era tudo do passado. Quando a gente chegou lá, o hotel estava caindo aos pedaços. A gente ficou no 5º andar. O cara falou: se quiser ir de elevador, só não recomendo, que você pode ficar preso aí. Quando a gente chegou no quarto, a gente viu que tinha cama lá e tudo. E começaram a se revirar no quarto caçando o banheiro. E não acharam, ligaram para a recepção: onde é que fica o banheiro? Falou: no fim do corredor. Falou: é mesmo? É o único banheiro para todos vocês aí. E a gente ficou nesse hotel, passou a noite lá. Foi uma experiência para nunca mais repetir. Mas vamos lá, voltando para a história. Passado mais alguns anos, agora o neto do primeiro viajante volta nesse mesmo hotel. Dessa vez ele fez um Pix. Ele pagou hospedagem que contava com uma cama com colchão macio, ar-condicionado, com controle remoto, TV, com uma grande variedade de canais, banheiro com uma ducha daquelas boas, um cardápio com várias opções para jantar, Wi-Fi liberado e garagem privativa para o seu carro. O primeiro tinha as mesmas condições, mas ele não tinha essa necessidade. O segundo tinha condições de pagar por isso também, mas não tinha essa necessidade. Mas o terceiro falou: se não tiver tudo isso, eu não vou no hotel. Eu vou escolher o hotel por conta disso. Certamente esse hotel só conseguiu atrair as 3 gerações da família porque ele se moveu junto a elas. E eu trago essa história trazendo para você uma pergunta: qual será a necessidade dessa geração, da próxima geração? Essa semana, em alguns atendimentos, enquanto a pessoa falava comigo, eu estava viajando e percebendo uma realidade que eu vou fazer esse ano, se Deus der graça, 40 anos de idade. Mas a geração que tem de 18 anos até 30 anos, ou até uns 28 anos por aí, essa geração nesse intervalo de 10 anos, ela vive uma realidade completamente diferente. As necessidades que eu tinha, ou que eu tenho, é bem diferente do que o Eduardo tem, por exemplo, aqui no altar. Nós vamos perceber que uma geração foi mudando muito rápido, e não é só as demandas do que a gente tem de condições daquilo que o dinheiro compra, mas é daquilo que a nossa alma vai necessitando. Por isso, um Deus que ele se mantém vivo, firme, adorado, constante, de geração em geração, é um Deus que as pessoas querem estudar e precisam estudar, porque é um Deus que sabe se comunicar com a criança, com o jovem, com o adulto, com o ancião. É um Deus que sempre foi adorado, começou lá no Oriente Médio, Ele está no meio de nós, e Ele segue em crescimento, Ele segue sendo buscado, porque é o único Deus que consegue suprir as necessidades da minha geração. É o único Deus que consegue suprir as nossas necessidades. Então entenda, irmãos, o nosso Deus não é o Deus do passado, Deus não é o Deus do futuro, mas Ele é um Deus que permanece de geração em geração, porque Ele é um Deus eterno. Que quando a gente adorar o Senhor, quando a gente servir ao Senhor, nós temos que aprender sempre a agir como Ele. Pastor, então o que eu vejo, o que eu olho, o que eu preciso observar para esse tempo? Eu falei ali sobre se tornar profissional no antigo, e esses têm dificuldade ao novo, de aderir ao novo por essas coisas. Dentro desses aconselhamentos, essa semana a gente entrou em um lá lembrando o passado. E hoje eu estava terminando a mensagem, pesquisando sobre algumas profissões que tiveram muito sucesso no passado e que hoje já não existe mais.
Por exemplo, a primeira delas é que eu lembro que eu peguei a transição disso. Vou revelar a minha idade. Quem é que lembra do curso de datilografia? Quem lembra aí? Quem tem esse curso aí? Ah, meu irmão, você estava no top, não estava? Hoje em dia vale de alguma coisa? Não vale nada, irmão. Né? Fazia aquela máquina de escrever, tá, 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 tá. Lá em casa tinha uma elétrica, irmão. Só que se errasse já era, jogava a folha fora. Sabe o que é isso? Você sabe, você é um menino estudado, você sabe. Mas aí tinha mais coisa, irmãos. Sabia uma profissão que contratava muito? Operador de mimeógrafo. Quem sabe o que é isso? Quem já trabalhou com isso aqui? O Adilson levantando a mão. Você vai levantar aí todas, Adilson. Só tem que lembrar para você que acabou, tá bom? Mimeógrafo lá, nunca fez uma prova com mimeógrafo. Nunca fez. O dia de prova era bom, era ou não era, Adriana? Subia aquela Adriana fingindo que não é do tempo dela. Subia aquele cheiro na sala, irmão. Aquele cheiro de álcool assim. A professora falando, daqui a pouco os alunos começam a ficar meio longe. Tinha uns que falavam, professora, posso distribuir a prova? E pegava assim, ó. Ia passando e chegava na mão assim. Tinha gente cheirando prova. Era dessa forma. Telefonista. Antes não era dessa forma, você discava aqui, você discava para uma central e a central discava para quem você queria. Era dessa forma. Se você quiser falar com alguém, meu irmão, era complicado. E aí quem trabalhava lá então, tirava de um lugar aqui para colocar no outro ramal aqui. A gente é do tempo aqui na igreja, eu comecei, além, como a gente fala no passado, sonoplastia. O nosso datashow era o quê? Retroprojetor. Quem lembra disso aí? Retroprojetor. E como dava vontade de ajudar o irmãozinho que estava no retroprojetor, não é verdade? Porque como ele refletia o que estava, botava no telão de cabeça para baixo, aí depois botava ao contrário, ficava invertido. Pastor Wesley gosta igual a Adilson assim da mesma temporada. Falou que o Conselho Nacional, o presidente andava, na época para fazer os congressos, ele andava com aquela máquina de retroprojetor para cima e para baixo, e todo mundo ficava maravilhado quando ele chegava. Tinha um na igreja quando eu cheguei. A gente doou, ou a gente entregou, ou simplesmente quebrou. Mas foi muito bom para uma época. Alguém tem fax em casa aí? Fax? Sabe? Alguém sabe como troca a tinta de fax? Cartucho, aí falou, tem cartucho. Não tem, cara. Trabalhei na empresa há 5 anos e nunca trocou a tinta do fax. Telegrama? Não? Então nós tínhamos muitas coisas no passado que foram se atualizando. A necessidade sempre foi. A comunicação sempre foi uma necessidade. As coisas para necessidade, nós vamos ver uma tecnologia buscando sempre melhorar, mas sempre atendendo a necessidade daquilo ali. Então hoje, se você precisa se comunicar, você vai ver que evoluiu muitas coisas. Desde o telégrafo, ou quem sabe alguns aí mais veteranos que entendem mais sobre, como eu falei, o telégrafo, o código Morse, uma forma de se comunicar à distância. Você vai ver o fax, depois você vai ver o avanço disso, chegando e-mail, chegando no celular. Hoje a gente tem a comunicação praticamente instantânea. Eu morava em Manel Plaza, lá na Serra, estudava em Jardim América. Saía de casa 11h30 da manhã, voltava às 7 horas da noite. Minha mãe não tinha contato comigo. E nós não tínhamos contato com ela. Lembro uma vez, e esse é meu trauma, Eloá sai da escola às 5h40. Eu tento chegar lá às 5h30 todo dia. Porque o meu trauma foi o seguinte: estudava em Jardim América, 5h30 bateu o sinal, saiu todo mundo. Depois os professores passaram. Depois o porteiro falou, vou ter que fechar o portão. Era umas 6h30, 6h40, minha mãe não tinha chegado ainda. Não tem como ligar, não tem telefone. Para essa geração, era um desespero. E para nós, que não sabia o que tinha acontecido. Quando o porteiro abriu o portão de novo, ia começar o turno da noite. E o pessoal que chegava e falou, tem um menininho aí, legal. Estudando à noite e não está. Aí chegou minha mãe junto com eles.
pegou um trânsito danado no meio do caminho, não tinha como avisar. Hoje a gente fica desesperado se você manda mensagem, alguém não te responde logo. As gerações foram mudando, as necessidades, mas também a gente vai dando espaço para às vezes algumas doenças, algumas aparentes faltas que inicialmente a gente não tinha ou sabia contornar isso. Por isso a gente tem que entender que as necessidades que vão aparecendo nas próximas gerações, elas não são desculpas. Na última conversa, e aí é onde eu falo e caminho para a parte final da mensagem, eram 3 gerações conversando, aí o pastor Wesley entrou na história, a gente falando da nossa geração, de carrinho de rolimã, lembra, Jefim? Carrinho de rolimã, depois ensina pro Ramires o que é isso. E não vem fingir que você sabe não, irmão. Você é moto, você. Você tem carrinho de rolimão? Mas você não tem cara de que andou de carrinho de rolimão não, David? Desculpa, Juscelia. Mas não tem cara não. Tem cara, Ricardo? De descer de papelão naquele morro lá de Boa Vista, no perigo de vida. Um dia conversando com o pastor Andrinho, amigo meu, já pregou aqui, ele falou assim, rapaz, aquilo era a melhor coisa, a gente ia dentro da geladeira, ia lá embaixo, olha o que aconteceu comigo, aí levantou o dedo sem um polegar, aqui, perdi lá, cara. Cheguei em casa, papai falou, você é doido, botou ali um curativo. A diferença dessa geração, irmãos, é que o metiolate deles não arde. O nosso metiolate, a gente falava em línguas naquela hora. Eu fui batizado tomando metiolate no machucado, né? Então vai mudando isso de geração em geração. Mas o que nós queremos entender, que a gente precisa saber, por que eu entrei nisso, para a gente poder se abrir para isso. O grande desafio nosso é saber quando a gente largar essas coisas do passado, sabendo que a necessidade pode estar lá, mas agora a forma de resolver ela é um pouquinho diferente. A gente tem que saber disso, é se comunicando com Deus, é buscando ao Senhor, é sabendo que Ele está hoje no meu domingo, no mês de julho, mas Ele está no alto e sublime trono, que Ele consegue enxergar o meu amanhã, Ele consegue saber do meu agosto, Ele consegue ver o seu dezembro, Ele sabe como vai ser o seu 2026, Ele já sabe os dias que Ele escreveu para você. Então por que eu não pergunto a Ele sobre o meu amanhã, como eu me portar para o meu amanhã, como eu me preparar para essas coisas? Os desafios vão estar lá, mas Ele vai nos preparar para suprir esses desafios. Então a gente vai se reinventando, sem esquecendo a essência daquele que nos chamou. Por isso, irmãos, você não precisa temer o novo, não tema o novo. No meio da conversa lembraram e falaram, como é que vocês falavam pelo WhatsApp? Falou, não tinha WhatsApp, irmão. Como é que vocês mandavam mensagem? Era SMS? Não, amigo, teve uma geração que não sabia nem o que era SMS. Toca o screen, você bota na mão de uma criança aí, faz tudo. A gente era dos botão, né? Para mandar a mensagem, você tinha que apertar o botão várias vezes até formar as letras. Mas como eles chegaram, se eles chegaram através de estudo, sabendo a necessidade de como dar um conforto melhor para a próxima geração, nós podemos fazer esse caminho através do Senhor, que foi preparando o seu povo até que eles estivessem prontos para poder vivenciar as coisas novas que ele teria. Por isso lá em Isaías ele começa a falar, esqueça o que se foi, não vivo no passado, eu estou fazendo uma coisa nova, isso já está surgindo, vocês não reconhecem, e é assim mesmo, Deus começa a fazer, está diante de nós, mas a gente não consegue perceber o que é, até que esteja pronto. Mas uma coisa eu digo, Ele está trabalhando em seu favor. Nesse exato momento Ele já está preparando o que você vai acessar essa semana, o que você vai acessar no seu segundo semestre. Esse mês você tem certeza de que o que é seu já está pronto no Senhor. Por isso se prepara para isso. Abra-se para o novo. E às vezes a gente fica muito preso ao passado, justamente pelos traumas que a gente tem de vou ter que começar tudo de novo. Meu irmão, a vida é um recomeço. E todo recomeço vai ter seus desafios. E é nesses desafios que a gente vai crescendo, aprendendo, evoluindo e percebendo que Deus sempre está conosco. Jesus, quando veio ao mundo, Ele veio
e viveu como um homem, assim como é você, para que nós possamos saber, Ele entende das demandas do homem. Não apenas porque Ele fez, mas porque agora Ele viveu, né, na pele. Para os mais novos, Ele fez o jogo, e Ele jogou o jogo, e Ele zerou o jogo. Ele ensinou para nós como é que faz. E a mesma verdade que está expressa na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que serviu para gerações que chegaram até aqui, servem para a nossa geração. Isso norteia a nossa vida. Isso dá direção para a gente. Por isso hoje, nessa parte final da mensagem, eu quero chegar ao coração de algumas pessoas que você, quem sabe, viveu uma grande temporada no seu passado, e você lembra disso com saudosismo, você tem saudade disso, mas eu digo, isso ficou para trás. Um dos serviços, Sônia, do sacerdote no Antigo Testamento era todo dia de manhã ter que colocar uma lenha nova para que a chama continuasse queimando no altar. Na noite anterior tinha fogo, na noite anterior tinha calor, mas quando amanhecia o dia só tinha cinzas da brasa que queimou. E o que ele tinha que fazer? Ele tinha que buscar lenha nova. Ele tinha que fazer com que o fogo continuasse queimando, e as cinzas ia ficando para trás. É o passado, é o que Deus fez, foi o que moveu, foi o que iluminou. Mas o mesmo Deus que trabalhou no passado continua trabalhando no presente. E por isso, uma das coisas do sacerdote é se atualiza sempre, todo dia. É dia de fazer isso. Aquele povo do Egito, irmãos, eles estavam acostumados no deserto todo dia comer o manazinho que caía dos céus. Quando Deus aparece para Josué, Ele aparece se atualizando, falou: esse ano mesmo vocês vão plantar e vão colher na terra que vocês estão. Ou seja, como a última temporada do maná, que daqui a pouco acaba o maná. Aí como é que faz agora? Planta, colhe, prepara o alimento, e ele vai estar pronto para vocês. Tudo depende da estação que a gente vive. E assim como a gente vai avançando, em todo ano, 4 estações. Quando você começa a acostumar com uma, a outra já está dando sinais que ela está chegando. Quando você começa a acostumar com essa, a outra já começa a dar sinais que está chegando. Assim também Deus tem uma nova estação para você. Por isso se prepara para viver essa. Mas fique atento, logo logo ela muda, e você vai triunfar na próxima estação também. Porque você tem um Deus que já te disse o que vai seguir nos próximos dias. Você tem um Deus que te posiciona para saber como você vai avançar. Você tem um Deus que pode ter certeza, se Ele esteve contigo hoje, se Ele esteve contigo ontem, amanhã Ele continua sendo Deus, continua sendo Senhor, continua sendo bom, e continua cuidando de você e da sua casa. Não tema os dias maus, não tema as estações difíceis. Saiba que Deus vai te movendo nisso, e a melhor forma de poder saber como viver elas não é buscando a tendência da estação, é buscando o Senhor. Senhor, como me porto por essa estação? O mesmo homem que Ele chamou: você vai construir uma arca, e gastou mais de 100 anos da vida fazendo a arca. Depois Deus falou: Noé, sai da arca, não tem mais necessidade, não vai ter mais dilúvio, é da terra agora. Tudo depende da forma como a gente se posiciona. Noé podia ficar escondidinho dentro da arca e falou: não pode chover a qualquer momento, eu vou ficar aqui. Mas ele ouviu a voz de Deus. O mesmo Deus que mandou construir é o mesmo Deus que mandou sair. Então agora eu vou me posicionar para isso. Eu termino a mensagem naquilo que a gente começou de domingo passado, sobre essa questão do novo, da nova estação, do novo ciclo, do novo tempo. Hoje de manhã Deus ainda falou um pouco sobre isso. Entenda, o que você viveu no seu primeiro semestre, pode ser que você viva bem diferente o seu segundo semestre. O que funcionou até ali, talvez não funcione mais aqui. Mas fica tranquilo que você serve a um Deus que Ele já está no seu amanhã. Ele já está falando, Ele já está nos direcionando. Ele já está dizendo: no amanhã eu também cuido da tua casa, no amanhã eu também cuido de você, no amanhã também eu trabalho para aqueles que esperam em mim, no amanhã pode ter certeza, eu faço coisas novas, eu caminho com coisas novas.
E eu quero orar justamente em cima desse propósito, em cima desse projeto, para a gente entender que a palavra que nós carregamos, muita coisa dela já aconteceu, muita coisa dela acontece diariamente para nós, mas a sabedoria tem coisas que ainda vão acontecer, coisas que nossos irmãos, quando receberam instrução, nunca viram. A gente falou da guerra de manhã, a gente vai lembrar das palavras de João no Apocalipse, que ele via como estrelas caindo do céu, muitas estrelas. E hoje a gente, quando viu os mísseis sendo enviados para Israel, parecia muitas estrelas caindo. Ele vai citar algumas coisas com a informação que ele tinha no tempo, de coisas que para nós isso é normal. Mas o que eu quero recorrer a João? Se Deus pegou um discípulo seu amado, que estava numa ilha de Pátmos, e mostrou para ele coisas que acontecem agora, ou que ainda vão acontecer, ele me tranquiliza. Eu posso ficar seguro no Senhor, porque com o Senhor eu não sou pego de surpresa em nada que Ele está movendo no mundo, em nada que Ele está fazendo no mundo. Foi assim que Deus falou para Abraão: Abraão, a gente vai destruir Sodoma. Ló está lá, Abraão. E Abraão então intercede por Ló. Foi assim que Deus vai falando. Ele não esconde nada dos seus profetas, Ele não esconde nada dos seus filhos, Ele confia segredos. Então caminha com o coração perto do coração de Deus, porque você não vai ser passado para trás. Deus vai fazer com que você possa saber as tendências daquilo que vai acontecer, porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas, e Ele vai precisar de alguém para trazer esse novo no mundo, nas coisas que estão acontecendo. Eu quero orar por isso. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração à tarde, eu entendi que ela é específica para algumas pessoas num nível bem diferente do que a grande maioria vai pegar. Tem coisas que Deus faz de novidade, que é o sobrenatural, que vai além do tempo, que Ele faz de uma hora para outra. Mas tem coisas que são de uma forma como as coisas vão evoluindo, que Ele vai soprando para alguns. E Deus está dizendo que para alguns aqui, você vai conseguir entender o que Deus está te chamando para fazer nessa próxima estação. Se coloca de pé no seu lugar. Eu quero orar em cima disso. Eu quero fazer uma oração específica nisso. E quando eu faço essa oração, eu quero que você olhe para aquilo que está te apegando do passado ainda. Olhe para aquilo que está te segurando no passado ainda. A roupa que você está usando é uma roupa do passado ainda. Entenda espiritualmente o que eu estou dizendo. Os hábitos que você está tendo são hábitos do passado ainda. Ei, esqueça o que se foi. Não viva no passado. Passado é memória, passado é foto, passado é lembrança, passado é gargalhada, é sorriso, passado é ensinamento, é aprendizado. Mas eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou fazendo uma coisa nova. Se mova para aquilo que eu estou fazendo de novidade sobre vocês. Esse é o Deus de coisas novas para nós. Esse é o Deus que mudou a geografia nossa aqui. Esse é o Deus que os irmãos que estão aqui viram a evolução acontecendo ao redor daqui. Você viu da sua casa, você viu de onde você estava. É o mesmo Deus que também tem isso para fazer em nossa vida espiritual, irmãos. Tudo que a gente viu no Antigo Testamento é sombra do que Deus queria fazer a partir do Novo Testamento. Todos os hábitos que nós vimos no passado, eles são princípios para a gente seguir e avançar em cima desse propósito. E as profecias daquilo que foi anunciado, elas falavam sobre Jesus, e hoje nós temos Jesus conosco. Por isso acessa o novo que Deus está liberando para você. Talvez Deus esteja dizendo para alguém que você está começando nesse segundo semestre um emprego novo, um curso novo. Termina a mensagem lembrando, mandei para o Felipe no domingo, que a gente às vezes conversa algumas coisas assim. O dono daquela fábrica de sorvete Esquimó, ele é cristão, ele orou a Deus pedindo um produto. Ele falou: Senhor, me dá um produto. Eu quero um produto que possa vender bem, para que eu possa pagar as contas, para que a gente possa avançar. Me dá um produto. Deus não deu só um produto, mas hoje ele tem mais de 10 mil lojas no Brasil afora, vendendo sorvete. Ele
falou justamente isso, sobre ouvir a voz de Deus. Ele falou: as pessoas pensam que eu sou um grande administrador, as pessoas pensam que eu estou ligado, atento ao que está acontecendo de tendência no mercado. Não, quem é bom nisso é Deus. Eu apenas busco ser bom em ouvir a voz de Deus. Abra-se para o novo, meu irmão. O que Deus prometeu para você, Ele é poderoso para fazer, Ele é fiel para cumprir. Mas você precisa saber como se portar para isso, porque Ele falou: vocês vão para uma terra que mana leite e mel, mas não dá para chegar lá com a mente de escravo. Vocês vão com a terra que emana leite e mel, mas não dá para chegar lá com as suas roupas do Egito. Não, o seu coração já está lá, então se mova para lá e vai mudando os seus hábitos até chegar lá. Deus está dizendo para alguém nisso: eu tenho algo grande, algo novo, algo preparado para você. E por isso eu estou dizendo: se mova nisso, mova-se no tempo presente, para você estar lá nesse lugar. Deus fez com que Samuel fosse lá na casa de Jessé, ungir Davi, mas para Davi ser rei, irmão, muita coisa aconteceu, e uma delas foi Jonatas começar a mostrar para Davi uma etiqueta real de como o rei começa a se portar. Então a maneira como eu me porto hoje vai determinar se eu consigo acessar minha Canaã ainda essa semana, ou se vai ter que passar mais um tempo rodeando no meu deserto para poder vivenciar aquilo que é o novo de Deus. Que se você olhar na Bíblia, Ele já falava isso com Abraão. Passou tanto tempo e o povo precisou ir melhorando até chegar lá. O seu Deus não é homem para mentir. O seu Deus não é filho do homem para se arrepender. O seu Deus não é um Deus que busca conselhos para o que Ele vai fazer. O que Ele determinou para fazer, Ele faz. O que Ele tem para você está preparado. Por isso a sua oração não é: Senhor, prepara o melhor para mim. A sua oração é: Senhor, me prepara para que eu possa acessar o que o Senhor já preparou para mim, porque eu sei que é coisa grande, porque eu sei que é o melhor, porque eu sei que é o sobrenatural. Então me prepara para viver isso o quanto antes, Senhor. Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus negócios, sobre sua saúde, sobre suas finanças, sobre seus sonhos, sobre sua vida sentimental, sobre sua vida emocional, sobre cada área da sua vida. Que você se prepare, e eu profetizo: você vai viver o novo de Deus. Abra-se para o novo que o Senhor tem liberado para você, sobre a sua vida ministerial, sobre o seu chamado, sobre a sua vida espiritual. Abra-se para viver o novo de Deus para você. Você vai acessar isso em nome de Jesus.